Gente, aqui é a Fernanda Galvão e esse é mais um Galva Explica. Bom, a gente vai falar dessa vez sobre reforma da Previdência. É um tema que está sendo discutido, que tem muita gente com muita dúvida, então a gente resolveu explicar mais esse tema. Semana passada a gente falou da reforma trabalhista, dessa vez a gente vai falar da reforma da Previdência. Essa semana, a Câmara dos Deputados aprovou um texto falando sobre a reforma da Previdência. O que foi aprovado e quem aprovou o quê? Bom, para começo de conversa, o texto foi aprovado por uma comissão especial da Câmara, tá? Por que isso? Porque o texto da reforma da Previdência é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional. Quando é apresentada uma proposta de emenda constitucional, é criada uma comissão especial que vai avaliar o texto, vai propor mudanças, alterações e coisa e tal. A PEC, ela tem uma tramitação diferente, ela passa de forma diferente pelas casas legislativas, tá? Isso significa dizer que ela não é igual a uma lei como todas as outras. Então, no caso da reforma da Previdência, esse texto foi aprovado na comissão especial que discute o texto. O que vai acontecer com esse texto agora? Tá? Ele vai para o plenário da Câmara, vai passar por 2 turnos de votação e vai precisar ser aprovado por 3/5 do total de deputados. Ou seja, nós temos 513 deputados, desse número total, 308 precisam ratificar, ou seja, precisam aprovar na íntegra o texto que essa comissão aprovou. Aprovaram tudo, acharam lindo, maravilhoso, formidável, beleza. Não alteraram nada, não pediram destaque, nem nada disso. O que acontece com o texto? Esse texto vai para o Senado, vai passar por uma outra comissão, aí essa outra comissão vai elaborar um parecer, vai aprovar, coisa e tal. Esse texto passa pela votação em 2 turnos no Senado, do mesmo jeito que na Câmara. Do mesmo jeito que na Câmara, vai precisar ser aprovado por 3/5 dos senadores. No caso do Senado, num total de 81 senadores que nós temos hoje, precisa ser aprovado por 49 senadores, tá? E aí, se o texto for aprovado no Senado, vamos supor aqui que esse texto, desde essa aprovação na Câmara até o final do Senado, não mudaram uma vírgula dele. Aí, beleza, depois que aprova no final desse segundo turno no Senado, ele passa a valer, porque ele não volta para o presidente sancionar. A PEC já é sancionada no próprio, promulgada no próprio Senado. Só que, se tiver alguma mudança no Senado, alguma mudança de texto no Senado, esse texto volta para a Câmara para ser avaliado. E aí fica nesse, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, até que as 2 casas decidam pela aprovação do mesmo texto. O texto tem que ser o mesmo, aprovado numa casa e na outra casa para passar a valer, tá? Bom, isso deixa meio claro que o que foi aprovado na Câmara, isso fica meio claro que o que foi aprovado na Câmara não é, essa semana, não é o que já está valendo. Mas, tá, vamos supor que haja um acordão, tá? Que eu não acredito, mas enfim, vamos supor que haja um acordão e que aí não tenha nenhuma mudança, tá? O que foi aprovado pelos deputados essa semana é o que vai valer, é o que vai passar a valer, é o que vai bater, é o que, enfim, é o que vai passar a determinar toda a nossa vida, toda a nossa realidade previdenciária a partir daí. O que muda? Bom, muda muita coisa. O projeto é muito extenso, tá? O texto é bastante extenso, o texto é bastante abrangente, tá? E ele aborda uma série de aspectos, até porque a Previdência rege uma série de questões. O que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre o que altera a maior parte das pessoas, que é o quê? A aposentadoria pelo INSS, tá? Que é o que está preocupando todo mundo. Bom, a gente vai fazer aqui o seguinte comparativo. Como é hoje, o que o Temer mandou para a Câmara e o que os deputados aprovaram, porque são 3 coisas diferentes, tá? Vamos lá. Como é que é hoje? Por exemplo, eu quero aposentar com o valor integral da aposentadoria. Beleza. O que eu preciso fazer hoje para chegar nesse ponto? Bom, hoje a pessoa precisa contribuir com pelo menos 15 anos pelo INSS para ter direito à aposentadoria. Para ela ter o benefício integral, a mulher tem que contribuir por 30 anos e o homem por 35 anos. Isso é tempo de contribuição.
a regra de hoje não fala numa idade mínima para você pedir aposentadoria. Então, se você começou a trabalhar, a contribuir muito cedo, uma mulher que tenha começado a contribuir, por exemplo, com 18 anos, e ela tiver 30 anos de contribuição, ela pode aposentar com 48, teoricamente. Isso é assim que a regra hoje é essa. Como é que vai passar a ser? O que o presidente pediu que fosse? O texto do presidente fala o seguinte, para aposentar, todo mundo tem que ter, no mínimo, 65 anos de idade e 49 anos de contribuição. Ou seja, se eu tenho 65 anos de idade, mas eu não tenho 49 anos de contribuição, eu não posso pedir o meu benefício integral. Você tem que ter as duas coisas. Pelo texto do presidente. O texto que o presidente mandou dizia isso. O que os deputados aprovaram? Tá? Os deputados mexeram nessa regra e aprovaram o seguinte, olha só, para você ter o benefício integral da aposentadoria, a mulher tem que ter no mínimo 62 anos e o homem 65 anos. E cada um tem que ter 40 anos de contribuição. Isso quer dizer o seguinte, vamos supor, para uma mulher de 62 anos dar entrada na aposentadoria e ter o benefício integral, ela tem que ter começado a contribuir com 22 anos. E o homem com 25. E este é o texto que os deputados aprovaram. Tá? Saiu aquela história de 49 anos de contribuição que o Temer pediu e passou a entrar 40 anos. É um acréscimo do que está valendo hoje, que o que vale hoje é 30 para a mulher, 35 para o homem. Ou seja, é um acréscimo de 10 anos para a mulher, de 5 anos para o homem. E a idade, e tem aquela questão da idade, quer dizer, não adianta só você ter o tempo de contribuição, você tem que somar o tempo de contribuição com a idade da pessoa, a idade mínima da pessoa, de 62 anos para mulher, 65 anos para homem. Beleza? Vamos lá, vamos continuar, vamos seguir. Outra coisa importante que muda é a questão da pensão. Tá? Hoje, a regra diz o seguinte, hoje você pode conciliar, você pode receber pensão e você pode receber aposentadoria. Pelo texto do Temer, isso acaba. Pelo texto que o presidente mandou, não se acumula pensão e aposentadoria. O que os deputados fizeram? Realmente, vai poder acumular pensão e aposentadoria, desde que este valor não ultrapasse o teto de 2 salários mínimos. Ou seja, se você recebe pensão e aposentadoria, para você continuar com esses dois benefícios não podem somar mais do que 2 salários mínimos, o que hoje dá em torno de R$ 1.600. Tá? Só para a gente ter... Só termos de ilustração, se for aprovado, se chegar até o final daquele parâmetro, se chegar até o final daquele passo a passo todo que a gente falou, do jeito que foi aprovado na Câmara, na Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara, é isso que vai passar a valer, tá? Bom, o texto ainda fala de um monte de outros assuntos. O texto tem uma série de exceções. Tem exceções relacionadas a categorias de servidores públicos, tem exceções relacionadas a professores, tem exceções relacionadas a policiais federais, agentes penitenciários, policiais legislativos, parlamentares. O texto tem uma série de exceções que certamente ainda vão ser mexidas. Esse texto dificilmente vai continuar o mesmo até o final. Por que eu estou falando isso, gente? Porque existem uma série de fatores políticos que interferem nisso, tá? Existem uma série de forças políticas atuando dentro do Senado, vão atuar ainda na votação da Câmara dos Deputados. Esse texto certamente vai ser alterado em plenário. Os deputados, para vocês terem uma ideia, os deputados da própria comissão especial já saíram da votação da Câmara, da comissão especial admitindo isso, quer dizer, que vai chegar no plenário e vai ser mexido. Porque tem as orientações de bancada, tem pressões externas, tem pressões de grupos políticos. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse tipo de pressão, a própria reunião dessa comissão foi interrompida porque a sala que estava sendo usada foi invadida por representantes de agentes penitenciários que estavam protestando, pedindo para que a regra deles fosse alterada, pedindo para que essa regra deles fosse abrandada. Então, assim, dificilmente isso que a gente está falando aqui é o que vai valer para o Senado, tá? Bom, o que vale disso tudo? Tá?
A gente tem que continuar acompanhando essa tramitação, a gente tem que continuar acompanhando essa mudança dos textos e quando esse texto, enfim, resolveu, aprovou, maravilha, sensacional, tá valendo, uma Câmara está dizendo uma coisa, uma Casa está dizendo uma coisa, o Senado está dizendo a mesma coisa, finalmente chegamos num acordo. É esse texto. Vai valer? Bom, uma coisa você pode ficar tranquilo, a gente vai avaliar o texto que está valendo, a gente vai fazer um outro vídeo explicando e a gente vai publicar aqui no nosso canal. Bom, espero que a gente tenha conseguido tranquilizar o pessoal que estava preocupado com a reforma da Previdência. É isso, beijo da Galva, até mais.